Muito bom dia, a paz do Senhor esteja com você. Nós estamos dando início aqui a mais um devocional da manhã e nós estamos aqui na leitura do livro de Apocalipse. Na verdade, nós vamos iniciar hoje. Se você está aqui comigo pela primeira vez, eu te convido a assistir o vídeo de ontem, tá ali no meu canal do YouTube, onde eu explico todo o contexto geral do livro de Apocalipse, ou seja, o resumo de todas as partes, né, de todos os assuntos que a gente vai falar ao longo desses nossos próximos devocionais aqui, tá? Então, faça esse convite. Outra dica que eu dou para você é que você tenha uma Bíblia para você ler junto comigo aqui. É importante, além de você ouvir, você ler, tá? Porque isso faz com que você fixe muito mais as informações. A dica que eu dou é, na verdade, você utilizar uma Bíblia que seja de fácil compreensão. A que eu estou utilizando aqui nessas leituras é a Bíblia NVI, que é a Nova Versão Internacional. Ela traz as palavras da Bíblia na Nova Almeida Revista e Corrigida, né? Que tinha palavras difíceis, ela traz de uma forma mais fácil para a gente entender. Então, meu conselho é que você utilize uma Bíblia, tá? Para você ler junto e na versão, se possível, NVI, que você consegue acompanhar exatamente o que eu estou lendo aqui, tá bom? Então, nós vamos começar nosso livro de Apocalipse, capítulo 1, e versículo 1, que diz assim: Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Então aqui a gente já tem a ideia de que essa revelação ela é de Jesus Cristo. Ela pertence a Cristo, ela veio de Cristo e foi entregue por Cristo, tá, ao apóstolo João. Quando a gente fala apóstolo João, na verdade a gente não tem a certeza absoluta do escritor do livro de Apocalipse. Eles diferem o escritor do Apocalipse do Evangelho de João. Quem escreveu o Evangelho de João não foi o mesmo que escreveu o Apocalipse. Por quê? Porque, na verdade, o grego com o qual foi escrito esses dois livros, Evangelho de João e Apocalipse, é diferente. Eles dizem que o grego escrito no Evangelho de João é mais simples, mais fácil, ou seja, foi escrito por um escritor nativo do grego, que conhecia muito bem o grego. Já o Apocalipse já é um grego mais complicado de entender. Então eles dizem que são duas pessoas diferentes, dois Joãos diferentes, né? Se é assim o plural de João, né? São dois Joãos diferentes. Então fica só aqui de conhecimento, tá? E ele diz assim: Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Quem que seriam esses servos? Todos aqueles que aceitaram Jesus como Salvador. A palavra servo aqui, se você for na raiz dessa palavra, quer dizer escravo. Mas daí você pensa, como assim, se nós somos livres? Na verdade, a gente foi livre da lei de Moisés. E aí a gente se tornou, então, debaixo da graça, nós nos tornamos escravos da lei de Cristo. É isso que nós precisamos entender. Não é que nós não estamos debaixo de lei alguma. A graça não nos isenta de uma lei, porque ela nos coloca debaixo da lei de Cristo, a lei do Espírito e vida. Então nós somos servos, nós recebemos essas revelações do Apocalipse por sermos escravos da lei de Cristo. Tá? Então é muito importante a gente entender isso. E ele diz assim: o que em breve há de acontecer. Esse breve há de acontecer, na linguagem de João, que foi o escritor, ele pensava que isso iria acontecer até inclusive antes da própria morte dele, né? Os cristãos da era da igreja, ali do início da igreja, imaginavam que a volta de Jesus, ou seja, a segunda vinda de Jesus, iria acontecer ainda nesses mesmos dias que eles estavam vivendo. Eles tinham essa ideia, né? Por isso, essa questão do breve. Ele enviou a seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João. Então a mensagem, essa revelação do Apocalipse veio de Deus para Jesus, pertencia a Jesus, passou pelo anjo e foi entregue a João. Aqui nós vemos uma certa hierarquia, né? Então, Deus, Jesus Cristo, o anjo e João, que recebeu essa mensagem. E diz assim: ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Isso fica confirmado. Versículo 3. Ele diz assim: feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Mais um anúncio aqui de brevidade, né? O tempo está próximo. Aqui nós destacamos 3 verbos, que é o verbo ler, ouvir
e guardar. Por quê? Porque esse livro do Apocalipse foi enviado às 7 igrejas da Ásia Menor, e o que eles tinham que fazer era ler nas sinagogas, nos templos. Então ele diz, feliz aquele que lê, porque eles lendo, eles estavam ouvindo. E ele diz, feliz aqueles que ouvem. E ouvindo, então, eles estavam guardando. Feliz aquele que lê as palavras dessa profecia, e feliz aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito. Então aqui há uma importância para mim e para você. Nós lermos, ouvirmos e guardarmos. Tem pessoas que têm facilidade de ouvir um texto e guardar. Tem outros que têm mais facilidade em ler e guardar. Mas é importante a gente entender isso. Depois nós vamos para o versículo 4, que diz assim: João, as 7 igrejas da província da Ásia. Nós não podemos confundir com o continente asiático, tá? Essas cidades ficavam, ou seja, essas igrejas ficavam em cidades ali logo do lado da Grécia, né? Então temos, não sei se vai ficar aqui do lado do vídeo certo, mas temos a Itália ali, né? A gente tem a Grécia, e aí do lado a gente tem, então, no Mar Egeu ali, nós temos essas 7 igrejas, que eram igrejas que ficavam praticamente ali na costa, né, do oceano, do Mar Egeu ali, na verdade, né? Então essas igrejas receberam uma cópia da carta do Apocalipse, né, do livro do Apocalipse, para que eles lessem, ouvissem e guardassem. Isso foi dado a João, então, para que ele entregasse para as igrejas. E ele diz assim, então: a vocês graça e paz da parte daquele que é, ou seja, de Deus, que há de vir, ou melhor, que era e que há de vir, dos 7 espíritos. Esses 7 espíritos eu vou trazer aqui para você. Provavelmente ele se refere aos 7 espíritos de Deus, que são o Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria, o Espírito do entendimento, o Espírito do conselho, Espírito do poder, Espírito do conhecimento e Espírito do temor do Senhor. Seriam esses os 7 espíritos ao qual é referido aqui nesse trecho, que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados. Aqui ele está falando a respeito da redenção de Jesus Cristo, daquilo que Jesus fez por mim e por você lá na cruz do Calvário. Ele diz assim, nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e nos constituiu reino. Aqui esse nos constituiu reino está fazendo uma referência lá a Êxodo capítulo 19, versículo 6, onde Moisés recebe ali um direcionamento de Deus de que o povo de Israel se tornaria reis e sacerdotes, ou se tornariam, né, reis e sacerdotes. Isso, Êxodo capítulo 19, 6. Então ele repete aqui mais ou menos a mesma ideia. Nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A ele sejam glória e poder para todos sempre. Amém. Versículo 7. Eis que ele vem com as nuvens. Esse nuvens aqui, alguns dizem que Jesus virá numa nuvem literal, outros dizem que, como será multidões de anjos, vão se tornar uma nuvem. Não se tem exatamente a ideia, né? Mas provavelmente esse termo nuvens aqui refere-se à glória de Deus ali, a glória de Jesus, que vai se tornar uma forma parecida talvez com uma nuvem, assim, né? Algo que a gente talvez nunca viu na vida, né? E ele diz assim, todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Aqui é uma alusão ao povo de Israel, porque o que ele diz aqui, até mesmo aqueles que o traspassaram, foram os judeus que mataram Jesus. Foram os judeus que condenaram Jesus à morte. Então ele está falando aqui do próprio povo de Israel, o povo escolhido de Deus que matou Jesus, que entregou Jesus para ser crucificado. Então até mesmo esses, né, verão com os seus olhos. E aqui ele está falando de uma visão literal, tá? Ou seja, quando Jesus voltar, nós vamos ver com os nossos olhos carnais o sinal de Jesus nos céus. Aqui nós temos, lá em Daniel, não vou lembrar exatamente o capítulo agora, mas nós temos essa alusão aqui também. Daniel fala, né, que via nos céus
o sinal do Filho do Homem, né? Então aqui é muito interessante essa questão, porque aqui diz que todo olho verá. Então nós vamos ver, né, se nós formos arrebatados. Então nós estamos falando aqui do arrebatamento, nós vamos trazer tudo isso aqui ao longo dos nossos devocionais aqui. Mas é muito importante a gente entender que isso refere-se ao povo de Israel, e todos os povos verão e lamentarão por causa dele. Por quê? Porque eles vão ver que tudo aquilo que foi profetizado era a respeito desse Jesus que eles acabaram negando. E por fim, versículo 8, eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém? Graças a Deus, então, por esse nosso primeiro dia de leitura aqui. A gente já pôde extrair muitas coisas. Eu tenho que ir meio rápido aqui para não deixar o vídeo muito demorado, né? Poderia explicar muito mais aqui, mas a ideia aqui é a gente ter uma explicação pelo menos básica para a gente já sair do zero. Então, eu creio que você já conseguiu pegar aqui bastante informações, e a gente vai seguir nesse mesmo formato aqui nos nossos próximos devocionais, lendo, estudando, entendendo, tirando informações importantes do texto, tá bom? E eu convido então você a estar todos os dias aqui comigo para a gente desfrutar desse estudo da palavra, tá bom? Vamos orar? Se você pode, feche seus olhos comigo, eu quero orar pela tua vida, tá bom? E que Deus venha nos guardar nesse dia. Pai, muito obrigado por essa manhã tão especial, por cada pessoa que está aqui comigo. Obrigado, Senhor, pela tua graça, misericórdia e bondade, que elas não cessam, Senhor. Todos os dias elas estão sobre a nossa vida, Pai. Queremos te agradecer, Senhor, pelo ar que respiramos, pelas bênçãos derramadas sobre as nossas vidas. E assim como nós lemos aqui, Pai, tu é aquele que era, que é e que há de vir. Então nós confiamos em ti, Pai, nas tuas promessas. Um dia tu vai voltar, Jesus, para buscar um povo que esteja preparado para subir para os céus contigo, e nós estamos aqui, Senhor, nos preparando o nosso coração para esse grande dia. Por isso, Pai, nós pedimos o entendimento da tua palavra todos os dias, e que cada um que está aqui comigo, Senhor, possa, Deus amado, ser abençoado pela tua presença e pelo poder do teu Espírito, em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus, que Deus abençoe tua vida. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não fez isso, tá? Se inscreve aqui no canal. Se você quer fazer parte do grupo de devocionais, onde eu posto todos os dias os links aqui, eu também coloco lá palavras de fé, né? Todos os dias, no finalzinho do dia, eu vou colocar lá em áudio. Você pode ouvir o áudio também, se você estiver lá no grupo do WhatsApp. Aqui no YouTube eu também vou colocar, tá? Todos os dias. E eu tenho certeza que você vai ser tremendamente edificado pela palavra do Senhor, tá bom? Então se inscreve aqui no canal agora e deixa o teu comentário. Eu gosto muito que você deixe o teu comentário aqui embaixo para mim saber o que você está tirando de proveito daquilo que nós estamos estudando. Eu quero saber quem é você que está aí do outro lado me assistindo também. Eu só sei pelos comentários, né? Se não tiver o comentário aqui embaixo, eu não sei quem é que está assistindo aí, tá? Então isso é muito importante para mim. E curtir o vídeo, isso também é importante, tá bom? Deus abençoe tua vida. Amanhã, então, a partir das 6 horas, estaremos aqui novamente para o nosso devocional da manhã. E eu espero você. Até lá, Deus abençoe.